Olá, muito bem-vindo ao Quarta Parte Justiça e Disciplina, o seu podcast de Direito Militar. Comigo, Giliar Pires, Comigo, Marcos Peçanha. Comigo, Carolina Stein. e hoje a gente vai falar sobre um tema que vem ganhando cada vez mais espaço no debate processual, processo penal, processo disciplinar, que é a constitucionalização dos processos penais e processos disciplinares. É mais ou menos isso? Alguém quer explicar Exatamente. melhor o que é o objetivo do episódio de hoje? E, Giliar, eu acho que contribuiria inicialmente assim, né? O que a gente busca aqui, na verdade, talvez até rompendo um pouco o que a gente conhecia quando a gente estava lá na prática na caserna, né? Que eu conversava com o brigada e dizia assim, não, Peçanha, a gente tem que fazer uma defesa do PAD falando do RDBN, etc, etc. Não adianta a gente trazer uma questão constitucional, né? Da Constituição Federal da República, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88. Não adianta porque os caras não vão ler isso. Tudo bem, eu até concordo que se a gente fizer uma defesa, por exemplo, num PAD, uma questão muito constitucional, até mesmo vamos dizer assim, o desconhecimento de quem vai julgar muitas vezes impede que se alcance o objetivo que é proposto na defesa. Mas, como a gente sabe, né, desde 2004, salvo engano, a Justiça Militar Estadual, por exemplo, ela teve uma atribuição de competência que é o julgamento de ações civis, né, o processo civil dentro da Justiça Militar, que é justamente para anular um ato administrativo sancionador. E aí que entra a realidade que a gente trata praticamente toda semana, né, no mínimo uma vez a cada 10, 15 dias, chega no escritório uma situação de que um processo administrativo teve algum problema e, eventualmente, se verifica a possibilidade de judicialização. E muitas vezes essa judicialização está atrelada a alguma inobservância de um preceito, por exemplo, constitucional. Poderia pegar aqueles clichês: é, ampla defesa, contraditório, devido processo legal, presunção de inocência. Isso vale no processo administrativo disciplinar militar? Sim, vale. Ah, mas sei lá, a autoridade que instaurou, os membros do conselho não dão bola para isso. Bom, se eles não derem valor para um princípio constitucional, eu não sei o que mais vai ter valor. Então, acho que esse é o objetivo do nosso episódio de hoje, que é claro que ele vai ser, ele não vai aprofundar tudo que essa temática permitiria, mas minimamente a gente pretende trazer aqui, seja para o advogado, seja para o militar que está respondendo um PAD, que está respondendo um processo penal militar, ou para aquele que vai de alguma forma julgá-lo, que ele entenda que é imprescindível que um aspecto constitucional irradie uma interpretação em relação a toda e qualquer norma no aspecto também do direito militar. Não sei se falei muito teórico, mas é que a ideia é essa, né? Só complementando, já. Eu acho que tu não falou muito teórico, mas eu acho que é exatamente isso, assim, eu acho que não ficou, ahn, fica bem abarcado tudo isso que a gente trabalha e toda essa luta que a gente vem fazendo aí no dia a dia, respondendo esses processos administrativos. Mas antes de devolver a bola, eu vou deixar um pouquinho mais prático, então, e vou pegar um dos inúmeros exemplos que a gente poderia trazer aqui. A gente já falou sobre ampla defesa, contraditórios seriam os exemplos mais, devido processo também, que seriam os exemplos mais, digamos assim, corriqueiros, mas tem um que em todas as nossas defesas a gente acaba sendo atropelado por um entendimento que está lá dentro do RDBM e que é usado muitas vezes, que é usado na grande maioria das vezes, não na maioria das vezes, para rechaçar os argumentos da defesa e que impacta justamente, colide com o princípio da presunção de inocência, que é a questão do ônus da prova. Quando eu digo que o ônus de provar ele cabe a quem alega, isso vale muito para uma ação civil, né? Autor, réu, ação civil, questionando cada um ali a sua parte, porque o réu numa ação civil ele tem que apresentar fatos que desconstituam o fato do autor. Então ele tem que provar aquilo que ele alega. Mas quando eu estou num ambiente sancionador, quando eu estou num ambiente acusador, como é o caso
tanto do processo administrativo sancionador quanto o processo penal, a prova cabe a quem acusa. E aí, por causa da presunção de inocência, a gente tem um ônus da prova invertido, digamos assim, porque no momento que o ônus cabe a quem acusa, se a acusação não consegue fazer uma prova consistente, ou se daqueles elementos da acusação geram dúvidas, eu vou me resguardar onde? Lá na presunção de inocência, que é o indúbio pro réu. E a gente acaba colidindo, digamos assim, dentro dos processos administrativos sancionadores com com aquele artigo dentro do RDBM que diz que o ônus da prova cabe a quem alega, e muitas vezes a gente tem as nossas defesas negadas, justamente porque dizem que o justificante não fez prova daquilo que alegou. Não tenho que fazer prova do que eu alegou. Se eu estou negando o fato, quem tem que fazer a prova é quem está me acusando. Então, trouxe um exemplinho prático, assim, que eu acho que é uma das nossas grandes angústias aqui, né? Dentro dos PADs aí que a gente responde. Carol, eu acho que pegando o gancho do que tu falou, eu vivi duas situações, assim, uma num processo administrativo e uma num processo penal, que, que falam justamente sobre ônus probatório e indúbio pro réu e presunção de inocência, enfim. Numa conversa com um militar que estava atuando numa sessão de justiça há uns bons anos já, ele me disse que a orientação do oficial, que era o chefe de sessão, era que o indúbio pro réu era um princípio do direito processual penal e que era aplicado nos processos penais. E que, por se tratar de direito administrativo e presunção de legitimidade dos atos administrativos, no processo disciplinar se usava o indúbio pro societá. E aí eu, né, num primeiro momento fiquei um pouco, não, peraí, eu ouvi direito isso, né? E fui discutir com um colega e disse, colega, olha só, até eu lembro que foi mais a fundo, porque ele comentou comigo assim, agora nem posso conversar muito contigo. Nós tínhamos se encontrado numa situação extra, assim, fora da brigada, e ele diz, agora estou numa situação, nem posso conversar muito contigo, porque agora eu sou do outro lado. Deu como assim do outro lado? Não, agora eu tô da sessão de justiça lá, vou ajudar a avaliar as defesas de PAD que tu faz e tal. E me falou essa orientação do capitão. Eu digo, bom, olha só, peraí que eu já entendi aqui e já começou errado. Então não é nem, tu não pode falar comigo, eu não vou querer nem falar contigo se tu acha que a gente tá de lado oposto. Porque eu acho que não existe lado, a administração ela não é um lado, a administração ela é uma parte interessada em saber o que aconteceu no determinado contexto, se gera ou não gera responsabilização. E o nosso trabalho, a gente não é imparcial, a gente é totalmente parcial, mas o nosso trabalho também é ajudar a esclarecer aqueles fatos pela ótica do nosso cliente, colocando a versão dele dentro das normas jurídicas, seja para justificar uma conduta ou para abonar uma punição, se for o caso. Né? E aí eu já comecei por ali, disse outra, indúbio pro societário, é uma invenção lá dos promotores do tribunal do júri como desculpa para poder pronunciar todo mundo. Não tem nada a ver com processo penal comum e não tem nada a ver com um processo disciplinar. Nem existe, é uma invenção e tal, enfim. Né? Mas como houve essa orientação, houve, né? Não sei se ainda há, já faz bastante tempo mesmo, mas houve orientação por parte de um oficial sobre a prevalência do indúbio pro societá dentro do processo administrativo disciplinar. Tá. Essa foi uma questão, assim. E, lógico, ela vem, junto com ela, vem esse entendimento do artigo 31 do RDBM, por exemplo, que diz, olha, tu deve conduzir tuas testemunhas e compete ao acusado alegar todos os fatos modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão punitiva do Estado, né? Quando ele fala que compete ao acusado, a gente tem que interpretar essa norma pelo viés constitucional mesmo. Quando compete ao acusado
comprovar aquilo que é impeditivo, modificativo, extintivo, ele está dizendo, por exemplo, se eu estou alegando um álibi. Olha, tu está sendo acusado de se atrasar para o serviço no dia X. Aí eu vou dizer, não, no dia X eu não estava escalado e peço para que juntem a escala para confirmar. Eu vou estar comprovando a minha tese ali. Então, eu até acredito que existe um certo ônus probatório dentro do que eu alego, a depender do que eu alego. Agora, se a alegação for de negativa de autoria, como tu falou, e eu digo, não, olha só, eu não cheguei atrasado. Então, a administração tem que provar que eu cheguei atrasado, não é porque teve uma parte disciplinar, a gente vai trazer ela como absoluta e inconteste, né? Então, eu acho que fica muito a questão do ônus probatório se perde quando se há essa confusão entre o que o réu precisa de fato, o acusado precisa de fato comprovar, precisa fazer, né? e parece que se exime a administração de comprovar aquilo que consta na notificação, só que em lugar nenhum está escrito isso, né? Então a administração não se exime, né? Daí essa foi a parte disciplinar, né? Outra questão que eu enfrentei num processo penal foi que eu aleguei a teoria da perda de uma chance probatória num processo penal. Num processo em que se alegava o militar fez 3 autos de infração de trânsito em determinado dia e horário. O proprietário daquele veículo alegou que em determinado dia e horário o carro dele estaria no estacionamento de uma empresa X lá. E que tinham câmeras na empresa e essas câmeras poderiam comprovar. O encarregado, no começo da sindicância, foi até a empresa, perguntou para o proprietário, tu consegue as imagens da câmera? Ele, olha, não consigo te dar assim, tu me dá um ofício que eu mando para a empresa de monitoramento, a empresa me manda e eu te entrego. Mas eu posso pedir para eles ver, o que tu quer ver? Eu quero ver se no dia tal o carro tal estava ali. Beleza. O proprietário da empresa disse para ele, conferi nas câmeras e o carro estava aqui. Tá? O proprietário falou. A função do proprietário do veículo, ele era motorista, então ele não podia tomar aquelas multas que ele tomou sob pena de arriscar perder o emprego, e foi o que acabou acontecendo. E, estranhamente, o encarregado não pediu a cópia das imagens. Então eu só tinha a alegação do proprietário da empresa, dizendo que o veículo estava lá, mas eu não tinha comprovação da imagem que se diz que existia. E aí o que eu aleguei lá, eu digo, olha, daí por causa desse depoimento que confirmava que o veículo estava lá, foi denunciado por falsidade ideológica, por inserir informação falsa num documento, que seria o AIT. Quando eu fui fazer a defesa, eu digo, olha, para mim aqui teve um monte de erro e o principal deles da investigação foi não ter solicitado essas imagens, porque essas imagens poderiam excluir toda dúvida e elas poderiam dizer, se mostrar se o carro estava lá e ele de fato cometeu o fato que estava acusando, ou que o carro não estava lá e que não se tem garantia, né, de que ele não cometeu, então teria que absolver ele. Então, o que aconteceu no julgamento da apelação? Um desembargador militar, né, entendeu que eu não produzi provas suficientes para afastar o depoimento do proprietário da empresa e que a defesa não poderia ter ficado esperando a administração agir e teria que ter ela corrido atrás das supostas provas que poderiam, que eu aleguei que a administração não teria ido atrás. Eu disse, bom, peraí um pouquinho. Considerando que o inquérito, a investigação, ela foi feita 2 anos antes do processo e que a gente só é procurado quando ocorre a denúncia, e eu pedi as imagens das câmeras, mas não existiam mais por causa do tempo, da capacidade de armazenamento da empresa, ou se concretizou a perda de uma chance probatória e em prejuízo da defesa, e que eu não tinha como agir de forma diversa para evitar essa perda probatória, né?
mas se entendeu que não, que ele competia à defesa produzir provas e não ficar esperando que a administração as produzisse e ao final ficasse comentando que teve não juntou prova, agora eu vou anular tudo, enfim, né? Mas chegou a se levantar essa presunção por parte do desembargador de que a defesa tinha se mantido inerte. Eu disse, não, olha só, eu solicitei, né? Eu solicitei e não estava, tive que interromper o voto, inclusive. Mas, né, foi uma questão pontual que me fez perceber que talvez até o nosso Tribunal de Justiça Militar vá nos causar um certo desconforto quando a gente for debater questão de ônus probatório, principalmente pelo viés constitucional, porque me parece que até ali foi meio enviesado o entendimento, sabe? Então, enfim, quando tu falou, eu lembrei desses dois casos que eu passei, assim, e que se amoldam um pouco nisso, e que mostram só a urgência de nós ter um debate constitucional a respeito dos processos penais e processos administrativos, né? E só para encerrar, eu sempre gosto de falar que a Constituição, artigo 5º, incisa 55, e para alguém que não entenda muitos romanos, é o LV, como diz o embargador, é um LV, né? Que não faz distinção entre processo penal e processo judicial e processo administrativo. Então, não tem por que a gente agir de forma diferente quando trata das duas esferas, né? Os preceitos e as garantias condicionais devem ser preservadas nos dois. Né? Acho que são essas as colocações. Perfeito, Guilherme. Eu acho que tu trouxe, na verdade, aí, dois exemplos práticos, né? De algo que eu apresentei mais como teórico, mas que está no cotidiano, seja nosso, enquanto advogado, né? Advogados que atuamos nessa área, assim como na realidade de militares que vão responder esses processos administrativos. E acho que também tu resumiu de forma brilhante, eu diria assim, o que é necessário, né, Guilherme? Talvez o tribunal não vai reconhecer o que a gente está dizendo. É necessário que a gente estude mais, que a gente, enquanto advogados, a gente consiga buscar outras maneiras de demonstrar aquilo que a gente está falando e que também que os julgadores, e que não para aqui no Tribunal de Justiça Militar, a gente tem os tribunais superiores para isso, cada um, obviamente, com a sua competência, né, o STJ e o STF, mas que muitas vezes as coisas precisam chegar até esses tribunais superiores, como, por exemplo, interrogatório do réu. Qual é o momento do interrogatório do réu? Precisou o STF bater o martelo para que uma auditoria militar aqui no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, fizesse realmente aquilo que constitucionalmente integra a ampla defesa, o contraditório. Eu acho que esse exemplo que eu trago aqui de uma realidade ocorrida, salvo engano, foi a partir de 2009, o julgamento do STF, e lá por 2011, 12, a Justiça Militar Estadual aqui no Rio Grande do Sul começou a aplicar. Mas alguns aplicando ainda dizendo, olha, com ressalva. Eu entendo que o interrogatório deveria ser no início. Por quê? Porque o CPP me diz. Eu não estou nem aí para o que o CPP me diz. Eu prefiro estudar direito constitucional do que o CPPM. Por quê? Porque o CPPM é de 1969. Era o auge da ditadura militar no Brasil, aonde direito nenhum existia, aonde os militares dominavam tudo e, obviamente, o rigor da legislação militar vai ser algo, sabe, é natural que exista um rigor, porque aquilo era próprio daquele momento histórico. E a Constituição, boa, a Constituição de Desculpa, 88, desculpa eu te interromper, mas é só para fazer que agora tu falou em contexto histórico, o que estava acontecendo em 69, né? O AI-5 que restringia, inclusive, o direito a habeas corpus, né? sim, Então era um momento de restrição de direitos e que se justifica o Código de Processo Penal Militar ser do jeito que foi, né? Mas que hoje já não serve mais. sim, por uma questão que é singela, eu diria, porque a partir de 88 se estabelece uma democracia no Brasil, com direitos, um Estado. É simplesmente isso, né? Chega a ser meio que até parece chover no molhado, né? Porque a gente está falando de algo que parece tão simples, mas que na nossa realidade parece algo, uma barreira intransponível às vezes. A gente pensar que a Constituição assegura princípios processuais, por exemplo, e que eles devem se sobrepor ao que está no CPPM. Aí a gente faria lá uma pirâmide de Kelsen para dizer que a Constituição está acima do CPPM. E ainda assim a gente não consegue, às vezes, se convencer.
Mas, enfim, Mas né? o, Constituição limita aqui. antes da Constituição, lá na pirâmide, está escrito porque o oficial mandou, né? É, e Porque o depois oficial o regulamento disciplinar. é RDBM, porque o oficial mandou em cima, RDBM, depois Ah, Constituição, né? ah, A gente tem é que fazer complicado. tem que refazer o desenho, né? Mas eu acho que eu sempre faço um meia-culpa assim do sistema mesmo. Eu acho que isso é uma grande culpa do nosso sistema jurídico educacional, né? Eu acho que a gente deveria ter direito constitucional ao longo dos 10 semestres da faculdade. Então, assim, primeiro semestre lá, que é a parte mais introdutória, tudo, então vamos apresentar a Constituição ao aluno. Vamos fazer aquele aluno se deparar com os seus direitos. E conforme tu vai avançando na faculdade, tu vai começando a entender todas as ligações que a Constituição tem com a nossa legislação. A nossa legislação penal e processual penal, principalmente a processual penal, tanto comum quanto militar, ela precisa passar por esse filtro. É isso que as pessoas têm que entender. E a gente está se escondendo atrás de argumentos, de princípio da especialidade e etc., para não encarar a necessidade da reforma do Código de Processo Penal Militar através da Constituição, buscando o sistema acusatório, trazendo o sistema acusatório para dentro do processo penal militar. A gente precisa entender isso. E não é. E aí, assim, a gente. É, toda quebra de cultura, ela mexe com isso, né? Porque as pessoas entendem que é uma coisa pessoal, mas por que que tu quer mudar a regra? Cara, não é com relação à tua pessoa. Eu só acho que a gente pode avançar. Mas eu não acho assim, bom, tu não acha assim, eu acho assim, mas não é sobre nós. Né? Essas coisas técnicas não são sobre nós, sobre a gente, o que a gente pensa, que a gente trata em terapia. É sobre o que é o que tem que ser. Eu tenho a Constituição e eu tenho que fazer o filtro. E aí é bem como tu diz, Marcos, é uma coisa, para nós é tão óbvio isso que choca demais, né? A luta que a gente tem que fazer para as pessoas entenderem que sim, que o processo penal e que o processo administrativo sancionador passam pelo crivo constitucional. E tem eu e o Marcos escutamos em uma audiência esses tempos que foi olha, doutor, eu entendo o argumento, mas eu discordo, porque faz 20 anos que eu faço assim e nunca tive problema. Cara, ok, a Constituição ela tem 36 anos, ok que há 20 anos atrás fosse uma coisa diferente. Agora a gente precisa começar a aplicar. Eu entendo que agora a gente já era para ter maturidade suficiente para ter superado algumas discussões, né? Parece que a gente fica atrasado ainda, tendo que bater em cima daquilo que já está escrito para poder convencer a alteração de um entendimento enviesado que não serve mais para os tempos atuais. Eu acho que esse é um dissabor da advocacia que faz a gente ter que lutar todo dia e bater sobre a mesma coisa, a mesma tese, porque aí diz, doutor, sempre eu entendo o teu argumento, mas a gente já enfrentou isso tantas vezes. Olha, eu penso que o fato de eu ter que estar repetindo o argumento mostra que as coisas não estão mudando, não estão evoluindo, porque ou não foi sacramentado, ou que o meu entendimento, e nem sempre vai estar correto, embora eu busque sempre dar um viés constitucional, mas eu possa ter um entendimento errado ou vencido. Mas enquanto isso não for derrubada a possibilidade de, a gente vai ter que ficar fazendo aquele enfrentamento de formiguinha, processo a processo, né? E então acho que se fica uma dica, né, para os colegas de profissão é não desistam, né? Sejam resilientes e sigam defendendo as teses de vocês. Sobretudo, para não se afastar do tema do episódio, que tem um plano de fundo constitucional, porque a gente precisa evoluir a forma que se vê o processo, né? A gente precisa evoluir na defesa das garantias. E não falando aqui mas daí os advogados querem ser, como que é mesmo o termo lá, liberal, que ninguém mais vai ser preso, esse tipo de coisa. Abolicionista.
abolicionista. Não, não é ser abolicionista. É bem diferente. É querer que, quando for se prender, que se prenda bem, que se prenda bem fundamentado, porque, em outro sentido, nós, enquanto cidadãos, também queremos que as reprimendas sejam aplicadas a quem deve ser aplicada, e não de qualquer jeito, né? Porque se nós começamos a violar direitos aqui em nome de uma vingança social por alguma coisa que alguém fez, o que vai nos diferir daquele que está sendo julgado, né? Então acho que essa é a minha mensagem final assim para o episódio. Depois eu vou fazer minhas as palavras do Giliar, porque eu gostei muito dessa mensagem final dele. E eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente precisa despessoalizar as coisas, né? E a gente hoje, infelizmente, está vivendo uma sociedade extremamente polarizada. Essa polarização ela é extremamente alimentada. Os discursos de ódio que as redes sociais pautaram como normalidade é um caminho sem volta. Ninguém mais pode ter opinião divergente e tem que ser feita a minha vontade, né? E aí, quando tem que ser feita a minha vontade, a gente acaba esbarrando quem tem o poder, quem tem muitas vezes a caneta na mão para dar aquela decisão. E aí a gente acaba incorrendo justamente nessas violações constitucionais sistemáticas, que a gente, por mais que a gente tente, a gente não consegue ultrapassar. Mas é aquilo assim, ó, a minha mensagem final é essa, né? Eu vou parafrasear então o Capitão Nascimento, né? Se a gente cair, a gente tem que cair atirando e a gente tem que lutar até o fim, com relação a isso, e a gente tem que ser conhecido como o chato da preliminar, porque é o direito do nosso cliente que tá ali, que tá posto, e a gente precisa realmente desse amparo constitucional em ambos os processos, tanto no administrativo sancionador quanto no processo penal. Então, acho que é só ir em frente e continuar com saúde para continuar lutando, né? E cuidem da saúde, né? Porque vai rápido quando você está advogando. É isso, Marcos, alguma consideração? Não, acho que a mensagem final também, a Carol falou, né, que o direito constitucional deveria ser apresentado no primeiro semestre e permanecer até o 10º semestre. Eu discordo, Carol. Eu penso que o direito constitucional tinha que ser apresentado na primeira série do ensino fundamental, Tem razão. sabe? Claro, de forma lúdica para uma criança, mas a criança, o adolescente, para que seja realmente um cidadão, para que consiga compreender a sua posição social, quais são os seus direitos ou os direitos de outros, até onde vai a sua liberdade, eu acho que o direito constitucional ele tem esse viés, obviamente, político de estabelecer uma estrutura social que todos nós desejamos. A gente consegue, eu acho que isso é pacífico, que a Constituição, e aqui puxando, vamos dizer assim, o ideário de alguns constitucionalistas, ela não é algo que está posto, ela é um objetivo a ser alcançado pela sociedade quando elege aqueles valores constitucionais. Então, se a gente conseguisse ter o contato a partir do ensino fundamental, do ensino médio e, obviamente, também nas universidades, eu teria certeza assim, que a mudança estaria aí sim posta e apta, né? Como diz o Giliar, nós estaríamos já num grau de maturidade para qualquer que fosse a nossa profissão, seja advogado, dentista, médico, saber que aquilo é um direito de qualquer pessoa, né? Aquilo é um dever do Estado e, infelizmente, eu penso que a gente está muito longe dessa realidade, mas vamos ser otimistas, vamos seguir em frente. É isso aí. É isso aí. Então, dito isso, né? Mais alguém, alguma consideração? Nada mais. Então tá, então, como nada mais de sério nem lhes foi perguntado, damos por encerrado esse episódio e fica aqui só o apelo para que quem estiver nos ouvindo, se fez sentido, se tem alguma consideração, sugestão de episódio, ou mesmo que nos procure, né, para nos falar. A gente está lá no Instagram, no @ebasp, Escola Brasileira da Advocacia para Agentes de Segurança Pública, EBAASP no Instagram,
e lá a gente trata um pouco mais desse dia a dia da advocacia para agente de segurança pública e também recebemos o contato de vocês. E compartilha também com os colegas de profissão que precisam dar eu digo que é como às vezes ouvir um podcast é como levantar a tampinha da panela de pressão, assim, né? Tu começa a compartilhar, entender, é uma troca, né? Nunca é uma experiência solitária, porque quem nos escuta passa pelas mesmas angústias que nós, tem as mesmas opiniões ou opiniões diversas e fica debatendo conosco, ouvindo, né? Mas esse eu acho que é a mágica do negócio que nos motiva também a seguir compartilhando esses episódios com vocês. E fica aqui então o nosso episódio. Até o próximo. Até. Tchau, tchau.